Cara, eu vou começar aqui falando sobre uma frase de Platão, né? Ele disse assim: a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. E aí eu tenho essa frase ali, me remeteu a duas perguntas. Por que você acha que isso é uma coisa que até você cita no seu livro? Eu até foi quando eu te citei lá nos meus stories, quando a gente tá falando da origem da palavra malhar e tal. Por que você acha que teve, ou se você puder explicar para os ouvintes como foi essa mutação da história, né, onde teve a popularidade, né, da prática dos exercícios físicos ali na Grécia Antiga, e por que você acha que hoje a maioria das pessoas pelo menos são sedentárias? Então, a educação física, de forma, vamos dizer, formalizada, né? Pelo menos dentro da história, ela surge basicamente dentro do pensamento socrático-platônico, né? Que a gente dentro da área da filosofia, a gente não separa, né? O que é de Sócrates ou o que é de Platão. Como o Sócrates nunca escreveu nada, porque ele sempre defendeu a ideia de que o pensamento não se aprisiona, né? Tudo que a gente sabe, ou basicamente quase tudo que a gente sabe sobre o Sócrates é através de Platão, né? E em Platão existe uma necessidade muito grande de trazer a atividade física, só que de uma maneira um pouco diferente do que em outras épocas fora trazida. Então, dentro da doutrina platônica, né, surge também o dualismo, né, que é o dualismo que hoje ainda está presente no nosso meio social e que bastante foi influenciado, né, através desse pensamento para trazer essa noção de que existe a mente e o corpo. Então, em Platão, dentro da doutrina dele, o que acontecia? Que o corpo era algo finito, algo temporal, algo relacionado ao pecado, não o pecado cristão que a gente conhece, né? Mas um pecado no sentido de desvio de propósito, e a alma, essa deveria sim ser alimentada, por outro lado, né? Que essa seria infinita, essa seria atemporal, e essa deveria ser alimentada através do intelecto. Então, as atividades físicas nesse contexto histórico, socrático-platônico, surgiu com a necessidade de educar o seu corpo. Por isso, hoje ainda a gente chama de educação física, né? Ou tem algumas pessoas que se autodenominam como educadores físicos, né? Que você traz justamente essa ideia de você educar o seu corpo. Mas por que e como que era feito isso, né? Então, se nós pegarmos isso, imagina, há 4 séculos antes de Cristo. Então, eles entenderam que tudo que faz você desviar do seu propósito está relacionado ao corpo. Como, por exemplo, você sente fome, você tem que parar de estudar para comer, você precisa ir no banheiro, você tem desejos, tem anseios, você quer transar. Isso tudo te desvia do objetivo maior, que é desenvolver o autoconhecimento e que é desenvolver o lado intelectual. Só lembrando que, na visão socrático-platônica, o nosso conhecimento era um conhecimento inerente. Então, tudo que nós sabemos ou sabíamos estaria dentro da gente. Então, a única coisa que nós temos que fazer para descobrir, para desenvolver esse lado intelectual, era se autoconhecer. Por isso que eles repetiam isso a todo momento, né? Conheça-te, conheça-te. O que hoje é falado em forma de pleonasmo, né? Conheça-te a ti mesmo. Mas a educação física, nesse contexto, ela surgiu, então, para apequenar esses desejos, apequenar esses anseios e essas inclinações que a gente pode chamar de inclinações corpóreas, né? Então, quanto mais eu educar o meu físico através de práticas esportivas, menos eu vou me inclinar a esses desejos que atrapalhariam o meu desenvolver intelectual. Não é à toa que quando existia ou quando era visto alguém com um corpo atlético, um corpo magro, com uma musculatura razoavelmente aparente, né, as pessoas saudavam, né? Então, porque a ideia de saúde, ou de ser saudado, ou de ser belo, era uma espécie de pleonasmo. Por quê? Se você visse alguém com um físico atlético, um físico em dia, entre aspas, claro, né? Automaticamente, quem visualizasse aquele físico, né, atlético, remeteria também, dentro daquelas formas, um corpo educado, porque só tem uma forma da pessoa adquirir um corpo atlético, dentro da visão deles, que era através das práticas físicas. E se a pessoa conseguiu desenvolver aquilo ali, quer dizer que ele conseguiu também ir de encontro a esses desejos e essas inclinações. Então, por isso que fazia parte desse autoconhecimento e da busca pelo intelecto, você se manter em forma.
Não é à toa que Platão é um apelido e não um nome, né? E Platão corresponde àquele de omoplatas largos. Se você abrir um livro de anatomia da década de 70, você vai ver lá no lugar que tem escápulas, né? Eram chamados de omoplatas. E isso foi modificado nos últimos anos, né? Uma expressão é em grego, no caso omoplatas, né? E a outra é em latim, que corresponde a escápulas ou escápulos. As duas correspondem à mesma coisa, que seria ombros. Então Platão tinha esse apelido em função dos ombros largos que ele tinha, porque ele também era um atleta, ele também se exercitava. Uma coisa